Olá, seja bem-vindo ao Assembleia Entrevista, programa normalmente conduzido por Humberto Pinheiro, que está de férias. Para mim é uma grande honra poder substituí-lo durante este período. Em decisão publicada no Diário Oficial do Legislativo, edição do dia 1º de abril, o presidente da Casa, deputado Ângelo Coronel, determinou a abertura de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar os gastos do governo na reforma do Centro de Convenções e avaliar possíveis responsabilidades pelo desabamento de parte da estrutura do imóvel, fato que aconteceu em setembro do ano passado e que acabou provocando ferimentos em 3 pessoas. Essa proposta teve o apoio de 1/3 dos deputados, basicamente deputados da oposição, e como era de se esperar, acabou desagradando deputados governistas, o próprio governador Rui Costa, que chegou a afirmar que os deputados deveriam ter mais o que fazer em vez de atuar numa comissão como esta. Para conversar sobre este e outros assuntos, o nosso convidado é o deputado Zé Neto, do PT, líder do governo aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, deputado. Seja bem-vindo. Primeiro, é um prazer estar contigo. Você que é uma referência da nossa comunicação, do nosso Estado. E dizer também a esse público que assiste a TV Assembleia que é sempre um prazer estar aqui neste que é um projeto importante para a comunicação do nosso Estado e que faz com que as pessoas no dia a dia possam saber o que se passa na Casa Legislativa. Por que um pedido de abertura de uma CPI como essa para investigar a reforma do Centro de Convenções, o desabamento que aconteceu no imóvel, desagrada tanto os governistas e o próprio governador do Estado? Olha, eu não lhe diria assim que seja um desagrado, mas é uma coisa meio sem nexo, porque a contratação foi regular. A empresa é conhecida, tem habilidade técnica, atua no município de Salvador, no Estado e outros estados. Todos conhecem, inclusive, a competência reconhecida da empresa. Nós tínhamos um problema histórico e é um problema de muitos e muitos anos e muitas décadas. Aquele centro de convenções foi construído num espaço inadequado. Ali naquele espaço, infelizmente, nós temos o lugar do Brasil, talvez de maior incidência de salitre, um dos lugares pelo menos, um boqueirão de vento que faz com que as partículas penetrem de forma muito mais incidente no aço. E essa manutenção, por mais que se faça, vai criando situações crônicas. Mas o senhor não acha natural que haja um interesse de querer saber o que aconteceu? Porque o desabamento foi exatamente durante um período de reforma do Centro de Convenções. Veja bem, Jefferson, o que tem que se ver é, olha, um pedido de informações era o suficiente. O que deve ocorrer durante a CPI. Então não tem necessidade de você mobilizar uma CPI. É muito mais um processo político para se fazer aí o jogo da política e também está no contexto da democracia. Então, eles tiveram 21 assinaturas. Eu acho que não tem objeto. O objeto, para mim, não há responsabilidade direta do governador, nem da administração, de nenhuma dessas. Uma ocorrência como essa, ela se dá, tem que ser investigada, tem que ter explicações, mas é preciso que, se você for analisar com calma, algum dos entes, algum dos responsáveis pelo Estado, ou pelo menos pela administração do Estado, tiveram a intenção de fazer, contrataram alguém inadequado? Não. Agora, infelizmente, aconteceu um incidente num dia de chuva, de ventos fortes. O senhor não acha que houve uma falha na manutenção? Não posso te dizer isso, porque, veja bem, o que eu posso te dizer é que aquele espaço já estava com muito problema há muito tempo. Você colocava ali um computador, demorava 4 meses, já estava ruim. A escada rolante permanentemente tinha problemas. Toda a estrutura que se colocava ali, até quem passava para fazer seminários de poucos dias, sentia essa dificuldade com o salitre. Eu acho que temos que resolver o problema, vamos resolver. Agora, o problema a situação que eu te informo com clareza é que não há um objeto que possa gerar necessidade de uma CPI. O senhor falou que bastaria um pedido de informação. E que informações poderiam ser essas? Se eu lhe dizer só uma coisa, esclarecer. O Ministério Público, você vai fazer uma CPI, aí vai pegar os elementos e mandar para o Ministério Público investigar de novo. Você me entendeu? Então, aí houve contratação ilegal? Não. Houve contratação de alguém tecnicamente inadequado? Também não houve. Então não tem
nada assim consistente do ponto de vista da necessidade de ter uma CPI. Já sabe-se qual o destino do centro de convenções? Vai ser demolido, vai ser reerguido no próprio local? Olha, nos próximos dias o governador fez o estudo, está fazendo uma avaliação muito preciosa, muito minuciosa do ponto de vista econômico, de localização, de parcerias, porque não adianta mais colocar centro de convenções na mão de município nem de estado, que sozinho não toca. É um equipamento muito caro e a gente sabe como era que funcionava o daqui. As dificuldades eram grandes. E hoje, com as dificuldades econômicas acirradas em todos os estados, você vai ver que por aí afora, pelo Brasil afora e pelo mundo afora, o que deu certo de centro de convenções foi PPPs, foi PPIs, foi situações onde há uma aglomeração de interesses econômicos, turísticos, culturais, públicos, para que a gente possa ver ele funcionar adequadamente. Tenho certeza de uma coisa, o governador Rui Costa, com muito trabalho, tem mostrado muita eficiência no que faz, pé no chão. Hoje o nosso governo está entre os mais bem conceituados do país, tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista fiscal. Não estou dizendo que está fácil, mas nós estamos com as coisas e com as contas em dias. Então a gente precisa agora fazer com que não tratemos essa situação, claro, que é uma situação que precisa ser resolvida, com a velocidade que às vezes pode trazer uma decisão inadequada. Até porque o próprio momento que o mundo vive, o momento que o país vive, fez com que a gente fizesse uma reflexão mais minuciosa com relação ao mercado e necessidade de um centro de convenções e onde seria aqui em Salvador. Já existem algumas opções, o governador está anunciando, mas vai caber a ele próprio fazer esse anúncio. Como você mesmo está dizendo, o martelo ainda não foi batido em relação a isso. Mas ele está bem encaminhado, eu tive com ele essa semana e está bem encaminhado. Já se cogitou a ideia de construir um novo centro na área do Parque de Exposições? O que teria desagradado parte do trade turístico, o setor hoteleiro principalmente? Por que não? É considerada a possibilidade de reerguer o centro no próprio local onde ele já funcionava? Olha, no próprio local eu acho difícil por conta das dificuldades históricas que tem ali. O senhor falou em relação ao salitre, que é muito intenso, mas se pensar num centro sem tanta estrutura metálica, mas eu posso te dizer que tem também a questão de localização, para o próprio trade. Mas já não se formou uma rede hoteleira ali ao redor, especialmente por causa Se eu lhe do centro disser de que convenções, isso ao longo dos anos? existem muitas opiniões, eu acho que deve ser tratado isso como está sendo tratado pelo governo. E eu prefiro que a gente espere o governador, que está fazendo com muita minuciosidade todas essas avaliações, para que tenha, se fala no comércio, se fala em outras situações, que todas elas têm prós e contras. O que tem que se fazer é ter uma balança que seja extremamente racional e otimizadora do ponto de vista da nossa economia, das nossas necessidades. Essa reforma ela foi iniciada em 2015, com o desabamento em setembro do ano passado, houve a interdição definitiva, pelo menos, né, do espaço. Há pelo menos uma previsão de quando esse novo centro poderá estar funcionando já aqui em Salvador? Não, o governador vai, como disse você, ele vai anunciar isso, temos dias aí, vamos aguardar. O trade turístico, qual o peso que ele tem na decisão desse novo equipamento? Olha, Jefferson, deixa eu te dizer, o governador tem ouvido todo mundo, principalmente o trade. Tem conversado, tem dialogado, tem caminhado no sentido de ver qual é a melhor saída. Agora, se você perguntar, nesse momento, o que é que nós temos como prioridades para termos essa decisão, é fazer com que tenhamos preto no branco. Nós não podemos arriscar num estado pobre, com mais de 2/3 do seu território em calamidade. Agora deu uma chuva esses dias, mas a seca é alguma coisa assustadora. E mesmo depois que chove, você tem os resquícios todos, porque a chuva foi em parte do estado, em algumas regiões. Então, a gente tem muita dificuldade em muita coisa, não podemos errar na mão. Então, o governo está trabalhando com essa mão certeira e ouvindo a todos como é bem do modo desse governo. Tanto o nosso governo como o governo anterior, o governo do nosso ex-governador Jacques Wagner. A nossa marca é ouvir, a nossa marca é democratizar, a nossa marca é ter sempre um Estado que possa ser republicano e fazer as coisas com reflexão, primeiro, nos interesses da grande massa, que é o povo baiano. A Assembleia Legislativa vive um momento novo, que é a partir da eleição do novo presidente, deputado Ângelo Coronel, e certamente os desafios também devem ser renovados, imagino eu,
Sobre esse assunto, a gente vai conversar no próximo bloco. Deputado Zé Neto, que é o líder do governo na Assembleia Legislativa, o nosso convidado do Assembleia Entrevista de hoje. Aguarde um instantinho só. Todo ano, milhares de crianças e adolescentes são explorados sexualmente. Esses jovens têm a sua infância destruída. Mas isso pode mudar. Se você souber de alguma criança sendo explorada sexualmente, denuncie. Disque 100. Proteger a infância é um dever de todos nós. Ministério Público do Estado da Bahia. A TV Assembleia está de cara nova. Um conteúdo exclusivo com sessões parlamentares. E uma programação recheada de jornalismo e cultura. Esportes, entretenimento e cidadania. Tudo em qualidade de sinal digital, para a capital e agora para todo o interior do estado. E você também acessa direto do seu celular através do aplicativo. Sintonize em seu televisor. Das plenárias à melhor programação, a TV Assembleia tem para você. Estamos de volta com a Assembleia Entrevista, hoje com o deputado Zé Neto, líder do governo aqui na Assembleia, deputado do PT. A Assembleia vive um momento novo, não é verdade? A partir da eleição do deputado Ângelo Coronel, existia uma presidência que se perdurou aí durante 10 anos. Como é que o senhor avalia esse atual momento da Assembleia? Olha, nós vivíamos muito tranquilos e vivemos bem com o Marcelo, sempre tivemos um ótimo relacionamento, respeitoso, não só do ponto de vista da política, mas da amizade pessoal. Houve uma eleição própria do processo democrático, a democracia funciona assim, e a maioria da casa achou por bem renovar. Coronel, que também tinha uma ótima relação com o Marcelo, vem, é um novo presidente, é um amigo pessoal, uma pessoa que tem, inclusive, surpreendido com o tamanho do que ele quer para casa. De mim, como líder do governo, tem tido toda a atenção e eu não posso reclamar, ele tem dado toda a atenção também à nossa liderança. Também temos um diálogo profícuo com a liderança de oposição. Tem a hora da oposição do governo, tem a hora da disputa, tem a hora também de olhar para casa como um todo. Eu acho que isso nós estamos fazendo. O Colégio de Líderes está funcionando. Estamos fazendo tudo para ter com o nosso coronel um relacionamento republicano, respeitoso, extremamente sensato. E essa nova fase da Assembleia sempre tem alguns impasses naturais do processo, mas ela é boa para casa e eu estou vendo com bons olhos e estou parabenizando, inclusive, o coronel que conseguiu, porque quem olhava de fora dizia, olha, é uma mudança de paradigma, uma mudança de ciclo, vai ter muita turbulência, não teve, muito pouca turbulência. Aliás, o que nós estamos vendo é a casa andando a todo vapor, as comissões funcionando, estamos votando as matérias importantes e as próprias polêmicas que existem são polêmicas naturais e necessárias para que o parlamento esteja em movimento. O senhor, como líder do governo, que avaliação faz diante do maior desafio que o senhor teria neste momento? Ou seja, quais os grandes temas de interesse do governo que o senhor acha que podem ser mais difíceis de serem aprovados aqui na casa? Olha, não tem assim tema difícil para a gente hoje na casa. E também não tem vida mansa. É trabalho, é o dia a dia de ter que agir com equilíbrio e esse equilíbrio não tem nos faltado. O apoio do governador Rui Costa tem sido permanente, o apoio da bancada, a bancada tem estado coesa. E, como eu te disse, tem umas situações que são naturais do processo político, que têm que ser enfrentadas. Isso eu já boto na conta do que é do dia a dia. Então, eu não me surpreendo com mais nada, ao contrário, cada dia eu tenho vivido essa casa e conhecendo ela. Quando tem muito movimento, quando tem muito barulho, é dela. Quando está muito silenciosa, se prepare que o barulho vai ser mais alto ainda quando começar a organizar. Então, já conhece um pouco do manejo do dia a dia. Os projetos que estão hoje em pauta não tem nada assim que nos tire o sono ou que crie polêmicas grandes, ao contrário. Mas, por exemplo, em nível nacional, a gente sabe aí dessa possível reforma da Previdência, não é verdade? Defendida pelo governo e que atribuiu para os estados parte, não é, dessa reforma. Agora, os governos estaduais e também os municipais que vão encaminhar para suas casas legislativas as reformas
referentes ao funcionalismo público, no que se diz em termos de reforma de Previdência. O senhor não acha que isso vai ser um grande desafio mais para frente? Olha, isso que eu ia te dizer. Do ponto de vista do Estado, nós somos hoje o segundo Estado do Brasil em equilíbrio de conta. Nós devemos hoje da receita corrente líquida em torno de 5,6 da receita, 0,56, ou seja, um pouco mais da metade da receita corrente líquida. Para você ter uma noção do que é isso, só Santa Catarina está à nossa frente. Estados como Rio de Janeiro devem mais de 2,2, Rio Grande do Sul mais de 2,4, ou seja, mais de 2 vezes, quase 2,5. Minas Gerais também vai nesse caminho. São Paulo é 1 vez, 0,8. E a gente está com mais ou menos a metade da nossa receita corrente líquida em comprometimento com débito, com dívida. Isso nos dá um certo conforto para continuar fazendo os nossos investimentos. Se bem que ainda temos caixa aí para buscar recursos do ponto de vista dos financiamentos. Do outro lado, a gente tem também uma situação muito confortável quando a gente olha para o nível de investimento do Estado. O Estado está com um nível de investimento hoje que só perde para São Paulo. E se colocar proporcionalmente, nós somos o Estado do Brasil com quase 3,8 bilhões de investimentos, que está trazendo para a Bahia uma certa movimentação em todos os aspectos, tanto administrativo, como da infraestrutura na sua necessidade, como também na economia. Então, nós estamos com a casa arrumada e isso nos dá essa tranquilidade. A Previdência, nós também arrumamos a nossa casa em 2015, porque nós fizemos uma mudança profunda na Previdência, porque nós tínhamos algumas anacronias. O FUNPREV, por exemplo, nós encontramos um FUNPREV sem recursos, sem fundo. Os governos anteriores ao de Jacques Wagner não fez fundo, não criou situações que pudesse dar uma solubilidade a este fundo que é o FUNPREV. É problemático. Nós começamos o governo, por exemplo, com 360 milhões de reais de aporte, além do que o funcionário e do que o Estado aporta naturalmente. E esse aporte hoje, para você ter noção do que é, já chegou a 2,7 bilhões o ano passado e agora esse ano vamos ultrapassar a casa dos 3 bilhões. Aproximadamente isso. Então isso, dentro de um orçamento de 42 bilhões, é algo inimaginável, porque vai para a conta de pessoal. Então nós sabemos dessa dificuldade que é grande e temos noção do nosso papel, da nossa tarefa com relação à Previdência. Mas isso é isso algo... na Previdência atual. Na Previdência atual, mas fizemos uma mudança... Mas com essa reforma que o governo está propondo... Nós criamos na Bahia o BAPREV. O BAPREV realmente hoje é a melhor Previdência do país. É, inclusive, modelo de Previdência para os demais estados do país, o BAPREV. E a gente tem hoje, é claro, uma missão importante no nível nacional, porque a Previdência que estão propondo lá, ela é excessivamente drástica para todo o país, inclusive para a economia dos 78% de municípios, 72% dos municípios, na Bahia mais, em torno de 76, 78%. O senhor não concorda com a proposta apresentada pelo governo proposta federal? de Previdência ela é uma proposta absolutamente absurda. Eles não estão fazendo uma reforma, estão acabando com a Previdência. E principalmente a mulher, que paga um preço altíssimo, são 10 anos a mais, absurdo. O rural está exigindo que o rural pague mensalmente a Previdência, senão não vai ter direito à sua aposentadoria. Lembrando que 70% do alimento que chega na nossa mesa ainda vem da agricultura familiar, com as condições que nós sabemos quais são. Então você corre um grande risco de diminuir a produção de alimentos, esvaziar os pequenos centros, porque 78% aproximadamente, como eu te disse agora, dos municípios baianos, no geral no Brasil, são 72%, tem na Previdência uma receita maior, olha que dado, 72% dos municípios brasileiros tem na Previdência uma receita maior do que a receita do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que na maioria dos municípios baianos, abaixo de 50 mil principalmente, são recursos bem maiores, são os recursos que financiam toda a vida do município. Imagina. O senhor acha que não passa no Congresso Nacional? Eu acho que é uma catástrofe. Eles tentaram agora minimizar o impacto e não conseguiram, trazendo para os municípios e para os estados, que são outras situações que têm que ser resolvidas, que estão sendo resolvidas. Na Bahia, por exemplo, nós temos uma dificuldade com o passado. Com o que está aí, nós vamos ter que fazer algumas mudanças, mas são mudanças que são discutidas com a classe trabalhadora de forma tranquila. Não fazer uma alteração do tamanho do quilate que o governo federal propõe, e especialmente não lembrando que
nós temos no mercado, nós temos na economia uma grande necessidade de injeção financeira institucional por parte do governo federal. Porque o Bolsa Família, quando você bota R$1 lá, volta quase R$1,40. Por quê? Porque o dinheiro roda e vira imposto. Nós criamos um Brasil com Lula, que foi um Brasil que teve mercado, que teve emprego gerado, que teve pouca inflação, que tinha alguma coisa para corrigir já no governo Dilma, que algumas situações precisavam ser corrigidas, e isso é natural de qualquer contexto econômico, e eles aproveitaram, naquele momento de alguma dificuldade de correção, fomentaram uma crise muito mais profunda do que nós vivíamos, deram um golpe, tiraram a presidenta do poder, e nesse momento que nós estamos vendo é um Brasil sendo entregue, perdendo sua soberania. Isso é a maior verdade de todas essas. Eu digo maior não com prepotência, porque é muito simples você ver os dados. O pré-sal já saiu da mão dos brasileiros. Você está vendo agora a Previdência, que é um grande injetor da economia também, porque é injeção na economia e também tem uma responsabilidade social, da atenção social, que está prevista, inclusive, no texto constitucional. E isso não resolve a vida do brasileiro. E, para completar, tem aí uma terceirização que foi votada de forma absurda, uma coisa que, para mim, eles estão pouco preocupados com o que vai acontecer com a economia nacional, estão muito mais preocupados em fazer com que a gente tenha uma competitividade olhando para fora e para os grandes oligopólios econômicos, e nós vamos viver um mercado em cada momento mais excessivo, com menos empregos qualificados, com menos empolgação, inclusive, para quem vai se preparar, com substituição de mão de obra qualificada por mão de obra mais barata e desqualificada, e eu acho que é um tiro no pé do ponto de vista da economia e do que a gente pensa nesse Brasil para o futuro. Então, quando eles tomam uma medida, por exemplo, como essa de trazer para os estados e municípios a responsabilidade da Previdência, não vai resolver a vida deles. Nós temos essa tarefa. Então, hoje, eu posso te dizer que internamente, na Bahia, nós vivemos um momento de serenidade na política, de responsabilidade na política, que na Assembleia principalmente. Mas o senhor tem um grande desafio geral, pela frente, que é, inclusive, defendido pelo senhor mesmo, que é mudar a imagem do PT, que, suponho, o senhor deva admitir, está um pouco desgastada. Mas sobre esse assunto, a gente conversa no próximo bloco, aqui no Assembleia em Entrevista, hoje com o deputado Zé Neto. Até já. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. Estamos de volta com a Assembleia em Entrevista, hoje com o deputado Zé Neto, do PT, líder do governo na Assembleia Legislativa. Deputado, as eleições para definir os novos presidentes do PT, níveis municipal, estadual, nacional, isso está já praticamente para acontecer. O senhor apoia a chapa Muda PT, que tem uma proposta exatamente de mudança do perfil do PT, está inclusive apoiando o deputado federal Valdenor Pereira, que é liderança de Vitória da Conquista, para a presidência estadual, e o senador Lindbergh Farias para a presidência nacional. Primeiro, por que o senhor apoia esses dois e por que o PT precisa mudar? Quais mudanças o senhor acha que o partido deve apresentar para os seus eleitores, para o público em geral? Olha, no nível de Bahia, nós temos até um relacionamento respeitoso com o Everaldo, que é o atual presidente, tenho um carinho pessoal por ele, mas evidentemente que tem um contexto nacional que envolve toda uma conexão. E eu acho que no nível de PT nacional, algumas coisas aconteceram que precisam ser revistas. Por Nós não exemplo? podemos aqui achar que acertamos em tudo. Nós somos um grupo aglomerado de humanos, como todos. O Papa Francisco chegou no Vaticano e encontrou um barabadá lá. E está lá prendendo gente, fechando o banco, destituindo cardeais, e enfrentando, inclusive, hoje um certo silêncio da mídia com relação a ele, porque é muito progressista e a mídia internacional é conservadora, como aqui a grande mídia é conservadora. Mas o Papa Francisco está lá, hoje a igreja está mais forte do que antes.
O senhor acha que o PT está sendo injustiçado Não, hoje? não acho que esteja sendo injustiçado, não. Está sendo perseguido. É mais do que injustiçado. Perseguido. Agora, que mudanças que o senhor Então, só para completar o raciocínio, você teve lá no Vaticano problemas, os evangélicos também não tiveram problemas, no time do Bahia já tivemos problemas com a direção, quem não lembra como é que era no passado, quem não lembra o que aconteceu também no Vitória. Então, qualquer aglomerado de humanos, você vai ter erros, acertos. O que você tem que ver é onde é que acertou mais ou errou mais. Nós sempre, eu posso dizer com tranquilidade, nós acertamos muito mais do que erramos no Brasil. Onde que o senhor acha que o PT errou? Olha, eu acho que o PT errou em deixar, naquele momento, de fazer uma reforma política, quando a gente podia ter atacado esse ponto com mais veemência. Mesmo que perdêssemos as eleições. Mas era necessário a gente ter feito uma reforma política, não conseguimos. E, infelizmente, alguns dos nossos acabaram se modelando a um contexto de financiamento de campanha e de outras situações que não era o que devíamos avançar, ao contrário, o que devíamos combater. Por mais que o senhor citou nesse caso financiamento de campanha, por mais que seja irregular a forma como muitas campanhas são financiadas, o senhor concorda de que essa é uma prática que vinha sendo adotada no país e vista até como a regra? Vinha sendo adotada e essa última campanha não foi diferente não, viu? Foi pior até porque você viu denúncias aqui de vários deputados, eu não vi, mas alguns deputados disseram que entrou dinheiro sujo por baixo do pano de várias campanhas. Inclusive do PT? Não, o PT não tem hoje o que dizer, porque o PT é muito fiscalizado, nem que quisesse. Ao contrário, o PT fez uma campanha limpa, onde passou, todas as campanhas do PT foram feitas já com toda clareza e com toda a exatidão do ponto de vista das suas prestações de contas. O senhor apoiaria o ex-presidente Lula para uma possível eleição presidencial? Só tem Lula para resolver o problema do Brasil, que tem generosidade, tem conhecimento do que é a pobreza, tem capacidade de alavancar um sentimento internacional pelo Brasil e de ser visibilizado como alguém que possa fazer um grande diálogo respeitoso numa mesa, tranquilo, inclusive com seus opositores. Mas o senhor acha que ele teria apoio político para se reeleger? Olha, quem está acompanhando o Brasil como está, hoje, em qualquer dos cenários, Lula ganharia as eleições e vai avançar ainda mais. Porque todos os dias vai se lembrar o que é que esse Brasil estava, para onde esse Brasil estava indo e para onde quer levar o Brasil. Tem uma coisa que o Brasil perdeu, que é algo fundamental para a gente se erguer como civilização, como nação. Soberania. Nós precisamos ser soberanos. E esse país só viu gosto de soberania com Lula. Ah, teve erro, alguma coisa? Teve, gente. Agora não foi do tamanho que disseram. Aliás, quando eles começam a mexer, eles encontram nos adversários da gente erros muito maiores. E vou te dizer mais. Se hoje, Lava Jato, que eu não quero ser contra a Lava Jato, acho que tinha que ter uma Lava Jato, agora tinha que ter mais imparcialidade. E outra coisa, se botar uma Lava Jato dentro da Cimes, na empresa internacional, aqui no Brasil, pergunte, procure saber quantos processos tem contra a Cimes nas obras da Cimes, inclusive relacionadas a situações irregulares em licitações e contratos. Como é que o senhor vê a possibilidade? Se botar Lava Jato em qualquer uma grande empresa, vai acontecer o quê? Vai encontrar gancho aqui, na Alemanha agora tem um problema parecido, encontrou em Portugal, aconteceu o mesmo na Itália. Na Itália você vê o que é que aconteceu com a Itália depois daquela situação que a Itália viveu com relação às mãos limpas. Então, o que tem que pensar é que é o seguinte, tem que investigar, tem que ter instituições fortes, mas se perder a mão, perder o equilíbrio, o que acontece? Se for imparcial, se criar uma situação como criou, por exemplo, a indústria naval brasileira, que eu tenho certeza que você não concorda. Qualquer pessoa racional que minimamente ama esse país ou minimamente respeita esse país, não vai admitir que a nossa indústria naval esteja dizimada por conta de uma operação que deveria ser tocada sem tanto terror e que deveria ser tocada num tempo e numa velocidade que não estendesse com tanta sangria. Nós estamos aqui dizendo de um investimento de 700 milhões de dólares que está parado aqui na Bahia, por exemplo, lá em São Roque, que o Temer saiu daqui para conversar lá no Japão e saiu de cabeça baixa. Porque o que ele ouviu dos japoneses, principalmente do governo japonês, você quer apoio da gente lá? Como você quer apoio? Então, o que nós temos que pensar o Brasil é que esse Brasil, o PT teve erros, tem que ter o Muda PT para corrigir esses rumos. Nós não estamos vendo isso como
como algo que agrida a nossa história, ao contrário, que nós estamos falando de muda PT, não é que tudo que fizemos não presta. É que algumas coisas têm que ser corrigidas, mas também sem execrar e sem crucificar nenhum dos nossos companheiros. Como é que o senhor vê a possibilidade de cassação da chapa Dilma Temer e tornar, por exemplo, a ex-presidente Dilma inelegível, enfim? Olha, eu acho que é parte do golpe, esqueça a parte de mérito. Porque por mérito nunca fariam Dilma, não tinha acha mérito. que não houve abuso passaram de Dilma poder na política. econômico, nem eu acho político? que ali tem problema mais na política do que no mérito. Não é o mérito. O que eles estão querendo, e aí agora o PMDB está vendo que é bom para tosse, é que, como eu vi agora essa semana um articulista, inclusive de um jornal internacional, colocando que o Temer era um moleque de recado daqueles que queriam tomar para si o comando do país, porque já tinha o comando da economia e queria o comando da economia combinando com o comando institucional. Porque quando o Lula foi presidente, ele não tinha um poder absoluto. Ao contrário, ele enfrentou a grande mídia, enfrentou o capital internacional, enfrentou situações difíceis. Por exemplo, o pré-sal estava lá, guardadinho, porque a Petrobras ia virar Petrobrax, com o seu Fernando Henrique. E não virou. Quando o Lula chegou, disse, o pré-sal é nosso, vamos abrir, vamos pesquisar, vamos investir na Petrobras. A Petrobras é pelo menos 6 vezes maior do que era no passado. Hoje, quando alguém fala que essa Lava Jato era para salvar a Petrobras, eu pergunto, onde é que está o pré-sal? Onde é que está o pré-sal? Onde é que estão agora os investimentos que eram necessários serem feitos na Petrobras, que não é uma empresa que não dá lucro? Ao contrário, o que houve com a Petrobras, que não foi coincidência, é que o barril de petróleo, no meio dessa turbulência toda, chegou aos seus piores níveis, porque os Estados Unidos abriu seus tampões, a Arábia Saudita começou a produzir muito mais, e havia uma coisa... E o Brasil não é uma coisa qualquer no mundo. Então, olhava por aqui, porque era a maior reserva de petróleo descoberta nas últimas décadas no mundo. E hoje nós estamos vendo isso na mão de quem? Na mão dos interesses que não são do povo brasileiro. Aliás, essa descoberta era que daria para a gente uma luz no futuro. Porque educação e saúde, você vai ter que ter novos recursos. Não adianta ter mais tecnologia, ter necessidade de pagar melhor aos nossos professores, aos nossos médicos. A gente precisa equipar melhor, tanto as escolas como os hospitais, como toda a atenção de ponta na saúde básica, na saúde intermediária. Nós precisamos de quê? Do pré-sal. 75% do recurso ia para a educação. E os outros recursos iam para onde? Iam para a saúde, 25%. O que estou vendo agora, essa semana, foi o Ciências Sem Fronteiras tem que acabar porque não tem mais recurso. Meu Deus do céu, a gente estava entrando no mundo, trazendo tecnologia, pegando os nossos jovens que não tinha nenhum que não fosse qualificado, para trazer para cá conhecimento, que essa é a grande motriz, é a grande inovação, é a grande novidade do mundo moderno. E a gente está vendo o quê? Eles estão deixando... Não sei se você soube, que a semana passada, por pouco, não iam criar uma taxa para que os alunos das escolas públicas, das universidades públicas pelo Brasil, passassem a pagar a prestação. Então, eu acho que a gente tem um momento muito delicado. Claro que tem muita paixão, tem muita coisa que está além da política. Uma última pergunta. O que o senhor acha que é preciso ser feito para que a imagem do político brasileiro seja resgatada mesmo, ou seja, perca um pouco esse desgaste que tem havido com tanta intensidade por conta dos diversos fatos que vêm ocorrendo aí ao longo dos anos? Sinceramente, tem um cara que ele não era nem tão de esquerda, não era de esquerda, era conservador, Nelson Rodrigues. Falava sobre o complexo de vira-lata que o Brasil tem, um complexo de vira-lata. Nós não somos vira-lata. E essa mídia cretina, grande mídia cretina, porque ela não atua para defender o Brasil, atua para defender os patrões. São clientes que de fora mandam as notícias e mandam as direções para que eles possam atuar num Brasil que a cada dia eles querem que seja mais quintal do que um Brasil que tem soberania. Eu acho que é isso. Talvez nós tenhamos necessidade agora de passar por isso, não sei. Mudar a imprensa? Não é que mudar a imprensa, é que o povo vai sofrer tanto nesse tempo, principalmente a classe média, que agora está vendo de perto. O funcionário público federal, que tanto foi para a rua contra Dilma, uma parte deles, não digo todos. O funcionário público estadual, uma parte deles, hoje, inclusive, estão reconhecendo
que é diferente o tratamento que é dado dentro do governo do Estado para o tratamento que é dado no governo federal para os seus comandados, ou para os seus funcionários, os seus servidores. Então, as coisas vão chegando para um nível que eu acho que as pessoas vão viver e vão aprender vivendo mais do que aprender pelo que é publicado. Porque tem a opinião pública e tem a opinião publicada. Acho que tem um conflito aí e a gente está vendo que essa opinião publicada vence muito o que as pessoas vivem no dia a dia. Então, a gente está começando a enxergar um Brasil muito doloroso. Não é possível que essas pessoas não acordem. Eu acho que vão acordando e já vejo isso nas ruas. Eu agora vi na semana passada, no último dia 31, movimentos em todas as capitais. Na minha cidade, que é Feira de Santana, mais de 3 mil pessoas na rua, espontaneamente. Eu acho que está na hora do brasileiro olhar para o Brasil e dizer, peraí, quem são esses mesmo que estão na rede social, que estão com a televisão, que estão com a grande força da televisão? E o que é que eles querem? Eles querem agora, todo dia, abrir os jornais nacionais e de redes nacionais, dizendo que está tudo bem e ninguém está sofrendo nada. É mentira. Então, a mentira, ela vai chegar uma hora que ela não vai durar todo o tempo. E eu vejo, até pela própria projeção do que nós temos para a eleição de 2018, com o Lula já bem em todos os cenários, inclusive ganhando no primeiro e no segundo turno, eu acho que isso vai mostrando aos poucos que o que nós construímos não foi em vão. A política para mulheres, a política para jovens, a política para índios, a política para os seres humanos brasileiros que precisam se ver como civilização e não se ver como vira-latas, como eles sempre impuseram a gente, porque impõem a gente, porque não tem essa de achar que nós somos o país mais corrupto do mundo, que não é assim. Nós temos corrupção como tem em qualquer lugar no mundo. Se botar nos Estados Unidos uma lava-jato dentro da indústria armamentista, vai ser 10 vezes pior do que nós estamos vendo no Brasil. Se botar uma lava-jato dentro de qualquer país, na Alemanha, como já botou lá uma operação parecida na Itália, na França, onde botar, vai acontecer o quê? É o capital que corrompe e que quer seus representantes assim. Eu acho que nós estamos passando o Brasil a limpo, não por conta dessas ações institucionais, mas por conta das vivências, porque ninguém pense que esse Brasil, que há pouco tempo via seus jovens podendo ter mais sonhos realizados, que podíamos ver mais médicos no interior, podíamos ver mais agentes comunitários e agentes de endemias cuidando da saúde básica, que agora, inclusive, está tudo paralisado, e eles estão aí tentando dizimar esse exército de homens e mulheres que são tão eficientes e tão bons para a vida das pessoas, políticas para o campo, políticas para aqueles que viviam excluídos de sonhar, de acreditar na vida. Então, eu acho que o que nós estamos vivendo nesse momento é um momento muito decisivo para a vida dessa nação, para a nossa história. E eu quero ser daqueles que têm esperança de que dói na carne, mas ensina mais. É a vivência das dificuldades que vai levar esse povão para a rua. 2018 a gente vai dar o troco e aí vamos ter que sentar todo mundo numa mesa e pensar no Brasil para dentro e não no Brasil sendo entregue àqueles que não olham para esse país como um todo. Olha para um grupinho e para uma elite que eu acho que já está carcomida e já deu o que tinha que dar. Deputado Zé Neto, muito obrigado por esse bate-papo, pela entrevista. Deputado Zé Neto, do PT, líder do governo aqui na Assembleia Legislativa. E o Assembleia Entrevista fica por aqui. Eu também agradeço a sua companhia, o seu prestígio. Muito obrigado. Até uma próxima.